Fala, gente, tudo certo? Galera, o pessoal vem me perguntando como gerar as models a partir de um banco que já foi modelado, que já existe, já está em produção. E nesse vídeo é sobre isso que a gente vai falar. Então, bora lá, vem comigo. Para o nosso papo, eu estou trazendo aqui o nosso projeto das aulas anteriores. Só fiz um refactor nele aqui, sumi com aquela maldita class que nós tínhamos aqui, porque aquilo só me dá incomodação, então refatorei, renomeando ela para Discipline, tá? Com isso a gente não vai ter alguns problemas que tínhamos e que ainda viríamos a ter em próximas aulas. Então sumi com ela. Proposta aqui, eu estou trazendo essa aula, esse conteúdo, mas vocês podem usar qualquer outra coisa que vocês tenham. Só porque aqui a gente já tem um cenário que vocês vêm trabalhando e vai fazer sentido eu mostrar algumas coisas aqui. Beleza. Para vocês fazerem essa geração das models, isso vocês não têm nativo lá no TypeORM, então vocês usam uma lib para fazer isso. E a lib que faz isso é a TypeORM Model Generator. O nome é bastante intuitivo, de acordo com o papel que ela exerce. Muito simples de utilizar, galera, vocês vão ver que é muito barbada, vocês vão tirar de letra. E aqui na documentação, de cara, ele já diz como que vocês instalam esse negócio, e aí ele nos sinaliza aqui a forma para fazer a instalação global dessa lib, e é isso que eu vou fazer, embora eu já tenha ela instalada, mas é isso que vocês vão executar aí na máquina de vocês. Enquanto isso, a gente vai dando uma espiada aqui em outros pontos e vocês podem ver aqui rapidamente que ele nos entrega alguns exemplos. Bom, primeiro ele nos mostra aqui o help da lib e os parâmetros que nós podemos utilizar com ela. E depois ainda nos dá alguns exemplos em algumas tecnologias. O primeiro deles, com MySQL, ele sempre vai dizer assim, se tu estiver usando isso de forma global, tu chama o TypeORM Model Generator. Se não, um NPX na frente. Tá? E aqui tem o Postgres, que é o banco que eu tenho utilizado e a galera que tem me seguido provavelmente também. Eu vou pegar esse modelo aqui, tá? Como eu instalei globalmente, eu vou pegar este carinha aqui. E nós vamos trabalhar em cima deste exemplo. Vocês vão ver como é tranquilo de fazer a coisa acontecer aqui. Eu vou pegar e vou jogar isso dentro do meu env, mas não vou usar nada aqui dentro, tá? Vou usar aqui só para ver os dados do meu banco de dados real, para substituir dentro desse código de exemplo aqui. Então eu tenho assim, TypeORM Model Generator. Os parâmetros, eles são relativamente intuitivos. O "-h" é de host. Qual é o host? O meu host é o localhost. O "-d", ele está perguntando qual é a minha database, que é este carinha aqui, ó. No meu caso é o Mussum. Vou colocar aqui, Mussum. Depois ele pergunta qual é o usuário. O usuário é Postgres. Qual é a senha deste usuário? A senha é Docker, no meu caso. Depois ele diz assim, ele quer saber qual é a engine que está rodando, se é MySQL, se é Postgres. É Postgres, já peguei um exemplo de Postgres, já vou especificar aqui. Esse O é de output, e ele está perguntando onde é que tu queres jogar o código que eu vou gerar. Se isso aqui for um projeto zerado, eu provavelmente mantenho esse ponto porque ele vai gerar na raiz do projeto. E gerando na raiz do projeto, ele não gera só as models, ele gera também um rmconfig, um tsconfig, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já tenho um projeto, então eu vou isolar isso só para que a gente faça análise, a gente não vai usar isso aqui. Vou só mostrar para vocês. Então eu vou dizer para ele gerar em ponto barra, vamos chamar de typegen, tá?
Ele me pergunta qual é o esquema que eu quero utilizar. Eu vou manter public, é o esquema do banco, tá? E se tem SSL, menos SSL, eu estou dizendo que sim. Eu estou rodando local, então eu vou dizer que não tem SSL. Importante adicionar aqui, caso eu não esteja usando uma porta padrão, qual é a porta que eu vou utilizar, que é a 5433. Eu vou fazer isso daqui, vou copiar, melhor, vou recortar isso daqui, então não vai ficar nada dentro do meu env, e eu vou executar agora este comando, que se eu configurei adequadamente, ele vai criar um type-gen e lá dentro as nossas models. Então vamos lá. Se liguem aqui. Ele criou para nós uma pastinha type-gen dentro do nosso projeto. Ele criou um rmconfig com as configurações que eu já passei para gerar as models. Ele já criou um rmconfig para mim. Eu não vou usar porque eu já tenho o meu, né? Um tsconfig. E o que mais nos importa, é claro, as nossas lindas entidades. Foram todas geradas de forma automática para nós. Ele está reclamando aqui da função principalmente, bom, vou dar um Ctrl S aqui, ele já vai trocar as aspas duplas por simples, e depois tem a sugestão de trocar o meu export class por um export default. Tá? Eu não vou trocar porque aí eu teria que refatorar outras coisas. Vou só desabilitar isso daqui para que a gente não fique com esse erro. E aí vocês podem ver que as minhas classes foram geradas e elas estão bem bonitas. E vocês podem ver aqui, eu estou na College. Eu vou ir na que talvez a gente mais tenha trabalhado, que era a class, que eu renomeei para Discipline. Vou pegar ela aqui. Já vou refatorar e fazer o disable aqui do export default. Vocês podem ver que nós temos a geração do UID V4, que ele identificou lá do banco que estava usando, então ele mapeou para cá. As restrições que nós tínhamos, ele gerou aqui, porque essas restrições estão lá no nosso banco, então ele trouxe para cá. Ele mapeou todos os tipos, coisas que às vezes a gente não faz por estar implícito, mas aqui ele deixa de forma explícita tudo que a gente tem. O timestamp without time zone, que é do próprio Postgres, né, para trabalhar com tempo. Já deixou tudo configuradinho aqui. As nossas relações ele deixa mais verbosa, mais explícita, mas ok, atende com a nossa expectativa. E isso ele fez para todas as nossas entidades. Tá tudo aqui, tá tudo mapeado, tá? Ele acabou gerando a de migrations, porque ela já existia lá no nosso banco, né? Que era este daqui. Tá aqui o nosso banco que foi mapeado para as nossas models. Eu não apaguei essa pasta models aqui, mas naturalmente esse procedimento iria acontecer quando ela não existisse. Eu só deixei aqui para a gente ver que ele gerou da mesma forma que nós tínhamos aqui, com algumas perdas do tipo, aqui nós fizemos com relação à nossa última aula, a função da herança, tentar reduzir código redundante. Isso é óbvio que ele não vai fazer, ele vai trazer o reflexo idêntico ao que nós temos lá na nossa tabela do banco. E é isso, então ele não vai se preocupar com eliminar redundância, com alguns cuidados de qualidade que a gente pode ter quando coda a nossa model na mão. Mas cara, se o banco está pronto, não faz sentido vocês codarem as models na mão. Vamos usar esse carinha aqui, ou algum semelhante, para gerar essas models e nós ganharmos muito tempo. E aqui o reflexo é idêntico ao que nós temos lá no nosso banco de dados. Beleza, gente? Eu acho que esse era o principal papo, a principal dica que eu queria dar para vocês. Sugestão que eu deixo, peguem as models que vocês têm, que vocês fizeram na mão, façam depois o processo inverso e gerem as models do banco de vocês e vejam qual é a diferença. Vamos ver se o que foi gerado parece mais interessante do que o que eu fiz na mão.
se parece ter mais inteligência ali, se eu posso aproveitar algumas práticas daquele código gerado para começar a adotar nos códigos que eu vou fazer na mão. Porque vocês não vão ficar gerando tudo, obviamente. Vocês vão, talvez, gerar da primeira versão do banco e depois vocês vão criar as models, fazer as alterações aqui dentro e a partir daqui vocês vão. Beleza? Eu acho que esse era o principal propósito do nosso papo, a principal dica de hoje. Então, um papo bem rapidinho. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, por favor, deixem uma curtida. Se não são inscritos, se inscrevam, acompanhem o trabalho, que é por isso que eu existo, por isso que eu estou gerando conteúdo. Beleza, galera? Valeu, até o próximo.